Oiê, tudo bom, gente? Voltando aqui com mais um vídeo. Ontem teve um, hoje vai ter outro e vamos que vamos. Ative o sininho de notificações, vamos lá, vamos pro vídeo. Meu relacionamento acabou e agora? Essa pergunta a gente se faz tanto, né? Olha, a menos que um relacionamento seja realmente péssimo, sempre é difícil e doloroso o término. Às vezes até sendo muito ruim, né? Porque quantas vezes a gente cria aquela dependência emocional, não é verdade? Quantas vezes a gente se acostuma ao que machuca, né? Isso a gente vê tanto acontecer, mas quase todo mundo sente um vazio muito grande depois do rompimento de um namoro, de um casamento, não é? Principalmente se é um relacionamento que já dura algum tempo, um namoro longo, né? Um casamento já de anos. Rompimentos são sempre dolorosos, né? Finais são complicados, principalmente quando um dos dois ainda gosta ou acha que gosta, né? E é complicado porque a gente se acostuma, a gente se habitua àquela rotina mesmo quando não tá legal, não é? A gente fica preso, realmente, a gente tem apego às situações e às vezes a gente se apega só naquele pontinho de bom que tem na relação. A gente faz isso para poder justificar a continuação, né? A continuidade daquilo. E vai levando até que realmente chega uma hora que não dá mais. Chega uma hora que não dá para não encarar e aí acaba. Outra coisa muito difícil é a gente admitir que o relacionamento acabou, que não existe mais amor, né? Que só ficou uma amizade ou às vezes nem isso. Né, só ficou apego mesmo, ou medo de terminar, medo do desconhecido, filhos, né? Aquele pânico, aquele medo de ficar sozinho, que apesar daquela relação me fazer mal, né, eu tô presa àquela pessoa. Então isso é muito complicado e é isso que mantém muitos relacionamentos falidos, fracassados, ruins. Né? E os primeiros dias depois do rompimento realmente, claro, são os piores, porque tudo lembra aquela pessoa, tudo que vocês viveram, né? Então qualquer som, qualquer cheiro, as músicas, os lugares, a cama, o travesseiro, tudo, né? Os amigos em comum, tudo lembra. Né? Aquele amigo que vem te contando o que o ex está fazendo, não é fácil, né? Mas é justamente nessa hora que você precisa ter mais paciência, né? Porque você tem que viver esse luto. Não tem jeito, todo término e tudo que acaba pressupõe um luto. Para quê? Para finalmente você entrar na fase da superação, mas não tem como pular etapa, né? E se você não viver esse luto, se você não conseguir se manter longe daquela pessoa, aí realmente não tem como conseguir. Você nunca vai superar se você continuar com o que te machuca. Né? E você tem que vivenciar todas as fases do luto, porque a dependência afetiva, o próprio sentimento que você ainda pode nutrir pela pessoa, a saudade ou a raiva, nada vai sumir de um dia para o outro, não é assim? As coisas têm um tempo, né? E muitas pessoas insistem nesse relacionamento que está acabado, né? Que está realmente sofrível, que está solitário, né? Mesmo estando com a pessoa, porque ela tem medo de ficar só. E aí ela vai se satisfazendo com migalhas, ela não percebe que ela já estava só. É muito pior ficar sozinha do lado de alguém. Isso é muito complicado. A gente tem que cuidar da qualidade da relação. E se essa relação, se esse relacionamento te faz sentir solidão, como eu disse, mesmo estando junto com essa pessoa que você ama, né? Se você sente aquela insatisfação, aquela insegurança, você sente que não é igual, né? Se a pessoa nunca esclarece o que está acontecendo ou sequer admite que a relação perdeu a cor e o sentido, então é preciso ter maturidade, né? Para você deixar aquilo ir embora, para você realmente conseguir desapegar daquilo. Né? A vida é a arte do desapego, gente, não tem jeito, né? A gente tem que virar a página, porque senão a gente fica agarrado, né? Numa coisa que não tem mais como rolar. E isso vai freando a vida da gente completamente. É um treino mesmo, o desapego, sabe? Deixar embora, abandonar aquilo que não tem mais sentido na tua vida, né? E que na verdade te impede de ser feliz de verdade, porque você vai perdendo oportunidades de sentir paz ou de encontrar alguém que realmente vale a pena, que corresponda. Nós perdemos muitas coisas durante a vida,
Nós perdemos muitas pessoas, não é assim? Mas nós também ganhamos outras tantas coisas. Muitas vezes a gente consegue superar a dor de uma superação e ganhar autoconfiança. Esse é o maior ganho. Porque quando você se sente mais segura de que você conseguiu superar, ultrapassar barreiras, que você consegue superar situações muito difíceis e não morre por causa disso, então aí você ganha certeza de que ninguém é propriedade da gente, assim como nós também não somos propriedade de ninguém. A gente também percebe que ninguém é obrigado a amar a gente até morrer, como a gente também não é obrigado a fazer isso, os sentimentos podem acabar. É muito importante, né, que a gente entenda que acabou. E que a gente pode ser muito mais feliz, às vezes até, né, sozinha. Às vezes a gente realmente... Porque só a paz, né, não tem preço. Porque os sentimentos morrem, eles acabam às vezes. Só o que não pode morrer é o nosso amor próprio. Mas então, né, já detectei tudo isso. O que é que eu faço então? Meu relacionamento acabou e agora? Como é que eu devo agir? Bom, em primeiro lugar... Como eu já falei, é essencial que se viva o luto, se entenda por que acabou, né? E que acabou. Pare de pensar no que você viveu com aquela pessoa, naquela rotina que você tinha e também não se isole totalmente, busque companhia, né? A companhia das pessoas que te escutam, né? Que te consolam, isso é muito importante nessa fase, senão a gente fica com aquela ideia fixa, né? Chore tudo que você tiver para chorar, que isso vai lavando a alma. Fale bastante sobre o assunto, porque quanto mais a gente fala, mais a gente elabora aquela situação, vai perdendo a força aquele sentimento. E a gente também vai percebendo mais amplamente tudo o que aconteceu, reconhecendo abusos, reconhecendo erros cometidos, né, que a gente cometeu e lidando melhor com as perdas. Né? Saia com as amigas, se ocupe física e mentalmente. Né? Então, não siga as pessoas nas redes sociais, o ex-namorado, a ex-namorada, ex-marido, não entre nessa porque isso envenena a alma. Né? Você vê o outro curtindo, se interessando por outras pessoas, parecendo lindo e feliz, o que muitas vezes, às vezes na maioria das vezes não é verdade. Né? Então, se distancie desse tempo. E analise onde mais, né, que você errou nesse relacionamento, né, que terminou e tente não repetir os mesmos erros, cometa erros e acertos novos. Toda relação tem 50% de responsabilidade de cada um. Isso é um fato, gente. Relacionamento pressupõe atitudes e comportamentos de duas pessoas. Ah, doutora, eu não fiz nada de errado. Eu fiz tudo certinho, ele que errou. Tá, mas você tolerou. Você continuou, essa é a sua responsabilidade. Você permaneceu no que não era bom para você. Tá? Não existe 100% de vítima e de vilão. Existe aquilo que a gente permite que o outro vá fazendo com a gente. Né? Desamores diários, desafetos, e a gente, tá tudo bem, vamos levando. Também não tem que ficar amiguinho do ex, né? Não cometa o erro de querer ficar perto porque você ainda gosta, ou por causa dos filhos, seja lá pelo que for. Né? Porque aí você vai se violentando, você vai vendo que a pessoa te superou, né? E que te trata realmente como uma amiga, às vezes até te confidenciando interesse por outra pessoa, ou vendo que ela seguiu a vida muito bem sem você. E isso dói demais, você não precisa se submeter a isso, né? E você precisa se proteger dessa dor. Aprenda a proteger suas emoções e suas vulnerabilidades e não se vergonhe delas, né? Isso é humano. A tristeza, a saudade, as dores que você sente vão melhorando, né? Você só tem que ter paciência para encarar cada etapa dessa situação, dessa nova fase da sua vida. Não encare como sendo o fim, pode ser um começo, não é? Com o tempo, você vai perceber que os relacionamentos não acabam de um dia para o outro. Você vai entender que apesar da saudade, do receio da nova vida, você está mais tranquila. Nossa, em quantas situações você vai perceber que você está melhor. Né? Agora você dorme melhor, você não precisa mais ficar engolindo sapo nenhum. Né? Você não está convivendo com a indiferença, com a frieza. Porque a pior coisa é você ficar com uma pessoa
que seja assim, que te trate assim, com aquele pouco caso, né, com o que você está sentindo, com as tuas queixas, aquele distanciamento velado, sabe como é que é? A pessoa tá lá, mas não tá? Muitas vezes só o que fica é aquela raiva por ter perdido tanto tempo com um relacionamento ruim, por ter aguentado tanta coisa e no fim acabar tudo de qualquer maneira, né? De qualquer jeito terminou. Pra que eu engoli tanto sapo? Um relacionamento, ele não termina de um dia para o outro. Ele vai terminando aos pouquinhos, né? Ninguém amanhece e fala, ah, bom, gente, hoje acabou meu relacionamento, eu não gosto mais, né? Não amo mais. Não é assim. E por que a gente finge que não vê ou não percebe quando isso vai acabando, quando tudo isso vai acontecendo? Então a gente precisa se ligar, né? Só que quando a gente se separa, bate todos aqueles medos, né? Como é que vai ser agora? Será que eu não vou encontrar mais ninguém? E se eu não conseguir viver sem essa pessoa? Né? Quantas vezes eu ouvi essa queixa? Né? Por quê? Porque a gente só vai lembrando do início da relação, da memória, a gente vai cultuando a memória do que foi bom um dia, só que já não era mais, né? Por que a gente não reflete no que estava ruim e acabou? A gente tem que encarar a realidade como ela é. Realmente a fila anda, gente, a vida anda e a gente não pode parar. E por último, e realmente muito importante, não engate em outro relacionamento logo depois de uma separação, porque a chance de você levar mágoas, dúvidas, traumas para a relação seguinte é enorme se for muito rápido. Né? Então feche para balanço, recupere o controle sobre as suas emoções e aí sim parta para outra, né? Com muito mais amor próprio, que é o principal, tá bom? Gente, comente, né? Como é que foram os rompimentos traumáticos que vocês tiveram e como é que vocês reagem depois daquilo, como é que vocês se relacionam depois desse término, tá bom? Eu vou adorar ler, tá? Então deixem o seu like, ative o sininho de notificações, fiquem com a gente que vem vídeo aí de monte, tá bom? Gente, beijão e até a próxima!